Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Sejam todos bem-vindos. Este é o programa Uma Palavra para o Seu Dia. Que bom que nós estamos rezando juntos. Hoje é domingo, dia do Senhor. Dia de nós nos preparar o nosso coração para a participação também da Santa Missa, receber Jesus na Eucaristia, esse alimento espiritual, a mesa da palavra e a mesa da Eucaristia. Que você possa ter um excelente domingo, que nós possamos rezar juntos, que nós possamos, no final do vídeo também, receber a bênção e a proteção de Deus. Vamos juntos meditar, rezar e refletir a palavra? O evangelho de hoje é retirado de Lucas, capítulo 1, versículos 1 ao 4, e aí nós fazemos uma interrupção na leitura, né? Depois vamos para o capítulo 4, do versículo 14 ao 21. Vamos juntos rezar e meditar. Muitas pessoas já tentaram escrever a história dos acontecimentos que se realizaram entre nós, como nos foram transmitidos por aqueles que desde o princípio foram testemunhas oculares e ministros da palavra. Assim sendo, após fazer um estudo cuidadoso de tudo o que aconteceu desde o princípio, também eu decidi escrever de modo ordenado para ti, excelentíssimo Teófilo. Deste modo, poderás verificar a solidez dos ensinamentos que recebeste. Naquele tempo, Jesus voltou para a Galiléia com a força do Espírito e sua fama espalhou-se por toda a redondeza. Ele ensinava nas suas sinagogas e todos o elogiavam. E veio à cidade de Nazaré, onde se tinha criado. Conforme seu costume, entrou na sinagoga no sábado e levantou-se para fazer a leitura. Deram-lhe o livro do profeta Isaías. Abrindo o livro, Jesus achou a passagem em que está escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me consagrou com a unção para anunciar a boa nova aos pobres, e enviou-me para proclamar a libertação aos cativos e aos cegos a recuperação da vista, para libertar os oprimidos e para proclamar um ano na graça do Senhor. Depois fechou o livro, entregou ao ajudante e sentou-se. Todos os que estavam na sinagoga tinham os olhos fixos nele. Então começou a dizer-lhes: Hoje se cumpriu esta passagem da Escritura que acabastes de ouvir. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos juntos meditar a palavra deste dia. Meus irmãos e minhas irmãs, o texto de hoje ele fala da introdução e depois de uma profecia realizada em Jesus Cristo. Por que é que o texto se dá desta forma? Para que a palavra seja colocada de forma concreta no nosso dia a dia, para que nós possamos nos dar conta de que aquilo que é anunciado é vivido e foi vivido. Aquilo que se viveu lá no tempo de Jesus, hoje novamente é atualizado na nossa vida. E é por isso que nós precisamos viver esta palavra. Não é uma palavra histórica, é uma palavra presente. Não é um fato que nós vivemos e lembramos como uma memória. Nós fazemos memória dos acontecimentos, mas é uma memória que é atualizada a cada celebração. Aquele momento bonito e histórico, onde Jesus anuncia a palavra, onde Jesus multiplica o pão, onde Jesus institui a Eucaristia, é um momento atualizado a cada celebração. Por isso nós precisamos viver a celebração com intensidade. Aquilo que nós meditamos hoje na Palavra de Deus é para o hoje da nossa história. Essa palavra que nos é dirigida a partir desses fragmentos recolhidos através da tradição, através dos escritos, é para nós hoje como uma carta que é aberta pela primeira vez, endereçada a você. Veja a importância da meditação da palavra e veja o carinho como que ela nos é inscrita. Vamos lá.
Olha só o que diz Lucas, o início do Evangelho. Se você abrir a sua Bíblia, no primeiro versículo do evangelista Lucas vai estar escrito assim: muitas pessoas já tentaram escrever a história dos acontecimentos que se realizaram entre nós, como nos foram transmitidos por aqueles que desde o princípio foram testemunhas oculares. O que é um testemunha ocular? Que viu com os seus próprios olhos, que visualizaram Jesus fazendo os milagres, visualizaram Jesus pregando. Testemunhas oculares e ministros da palavra. Assim sendo, após fazer um estudo cuidadoso de tudo o que aconteceu desde o princípio, também eu, diz Lucas, decidi escrever de modo ordenado para ti, excelentíssimo Teófilo. Teófilo não é simplesmente um nome. Teófilo significa amigo de Deus. Veja como é importante aprender as palavras. Teo, Deus. Philos, amigo. Todos aqueles que são amigos de Deus. A palavra escrita por Lucas é destinada a todos aqueles que são amigos de Deus. E aí nós aprendemos algo bem bacana com Santa Teresa de Jesus, que diz: precisamos ser amigos fortes de Deus. É estes que se aproximam da palavra. Se você quer se tornar um amigo de Deus, procure se aproximar da palavra. Procure se aproximar dos ensinamentos. Deste modo, poderás verificar a solidez dos ensinamentos que recebestes. Essa é a introdução. Esta é a primeira parte. E a segunda parte do texto vai falar desta profecia realizada naquele instante em Jesus Cristo. E aí nós vemos que o texto diz: naquele tempo, Jesus que volta para a Galileia, com a força do Espírito Santo, e a sua fama se espalha por toda a redondeza. Ele vai para a sinagoga, conforme o costume, ali é dado a palavra é proclamada, e aí Jesus pega a palavra e encontra a profecia de Isaías, assim como nós lemos o texto. A força do Espírito que nos conduz para a palavra. Veja como é bonito tudo isso. Quando você se aproxima da palavra, não é simplesmente por uma vontade humana, mas é por uma vontade divina. Se você hoje clicou neste vídeo, não foi por uma vontade humana, mas por uma vontade divina. E aí nós ficamos um pouco impressionados, tá, mas como isso aconteceu? Existem coisas que não precisam de explicação, precisam de vivência, deixar-se conduzir pelo Espírito. Se o Espírito Santo de Deus te conduziu para este vídeo hoje, é porque Ele queria te dizer alguma coisa. Assim como Jesus recebeu, naquele momento, a força do Espírito que conduziu para a leitura desse texto, onde dizia: o Espírito do Senhor está sobre mim. Vá assimilando essas palavras para você também. O Espírito do Senhor está sobre mim. É o Espírito que me conduziu até essa leitura. Ele me consagrou com a unção para anunciar a boa nova aos pobres, enviou-me para proclamar a libertação aos cativos, aqueles que estão nos cativeiros, aos presos, aos cegos, a recuperação da vista, aqueles que se tornaram cegos na vivência de fé, você ser uma luz para que eles possam voltar a viver a fé, a libertação dos oprimidos, tantas pessoas oprimidas, até mesmo pelo seu próprio egoísmo, para proclamar o ano da graça do Senhor. Depois ele fecha o livro e diz: hoje se cumpriu isso que vocês acabaram de ouvir. Que hoje nós também possamos dizer as mesmas palavras de Jesus, que esta palavra hoje se transforme em vida na minha vida. Que o Espírito Santo me conduza, assim como me conduziu para ouvir e assistir esse vídeo, que eu possa cumprir com aquilo que o texto nos pede. Vamos juntos fazer a nossa oração, a nossa meditação e também receber a bênção de Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Um excelente domingo para você e para sua família e até o próximo programa.